Para complementar a decoração da área onde fizemos o canto alemão de bambu, decidimos fazer um puff utilizando esse balde, esses pedacinhos de madeira, esses pés e os suplás. O primeiro passo é posicionar o balde no centro do suplá. Deu mais ou menos uma retração de 3 a 4 centímetros da borda. Com ele centralizado, é só fazer uma marcação de lápis e repetir o processo do outro lado do suplá. A marcação dos dois lados é fundamental para garantir que o balde fique posicionado no local certo na hora de fazer os furos. Feito isso, a gente pega os 4 pedaços de madeira, posiciona na parte interna do círculo e faz um pontinho com lápis em cima de cada um deles. Esse pontinho vai representar onde você deve furar com a furadeira. Por isso, precisa estar na parte interna do círculo, um pouco afastado da marcação, para impedir que o furo fique muito próximo da parede e deixe esse pé instável. Com tudo marcado, a gente posiciona o balde no círculo e vira o suplá de ponta cabeça, para começar a furar onde irão se localizar os pés. Nessa hora, é ideal que você faça um furo por vez. A única preocupação que você precisa ter é de colocar a madeira na parte interna do círculo, um pouco afastada da marcação. Com os 4 furos feitos, chegou a hora de começar a colocar os pezinhos. Você só vai colocar um pouquinho para o parafuso entrar na parte interna do balde. Com todos no lugar, você vira o balde para o lado certo, aí você posiciona o toquinho de madeira que você furou anteriormente e vai enroscando o pé na parte de baixo para ele introduzir nesse furo, deixando a base do puff mais bem estruturada e firme. Com os 4 pés bem posicionados e presos, chegou a hora de deixar o puff um pouquinho mais pesado, para evitar que ele vire quando as pessoas sentem. A gente colocou um pouco de argamassa, mas você pode utilizar cimento, gesso ou qualquer outra coisa que você ache que vai deixar seu puff um pouco mais pesado. Até esse momento no tutorial, o único valor que foi gasto foi com esses pezinhos, que você encontra na internet, o kit com 4, na faixa de R$10. Antes de seguir os próximos passos, espere a argamassa secar um pouquinho. Com toda a estrutura pronta para suportar o peso, a gente parte para o acolchoado. A gente mede o balde e replica essa medida na espuma que vai envolver esse puff. Aí a gente pega essa tira cortada e envolve o puff do jeito que está sendo feito aí no vídeo. O importante aqui é você fazer essa parte de baixo se encontrar com o suplá. Então você precisa fazer um pouquinho de força para baixo, para ele ficar completamente encostado nessa parte da base de madeira, para o acabamento ficar bonito. Essa parte do puff precisa ficar bem retinha e alinhada. Por isso a gente corta para tirar o excesso de espuma. Além disso, o balde tem uma parte superior que tem um relevo e a gente preferiu cortar essa parte de cima nessa primeira camada de espuma, porque nós vamos utilizar 2 camadas de espuma de 2 centímetros. Com a espuma no seu devido lugar, chegou a hora de colar. A cola que utilizamos em todo esse processo foi o silicone líquido. Passamos a cola diretamente na parede do balde e também passamos na espuma para unir as 2 pontas. Para garantir que as 2 pontas de silicone colem bem, é interessante que você vá fazendo esses beliscos e espere um tempinho a cola secar. Parece que vai dar errado, mas no final dá tudo certo. Para colocar outra camada de espuma, a gente preferiu deixar essa fita crepe aí, para deixar bem reforçado e coladinho. A espuma de 2 centímetros é a que está sendo utilizada aí, e para o assento vocês vão ver que a gente escolheu de 5 centímetros, mas daria tranquilo para vocês colocarem de 2 a 3 camadas dessa de 2 centímetros, que também daria certo. Para fazer tudo isso, utilizando a de 2 centímetros, vocês gastariam apenas 1 metro, já que o comprimento padrão dessas espumas é de 1,88 m. O preço médio de 1 metro da espuma de 2 centímetros varia entre 30 a 40 e poucos reais, mas na internet você encontra mais barato. Para colar a segunda camada de espuma, a gente também utiliza o silicone líquido, e no espaço formado pela espuma que a gente cortou por conta do relevo, a gente coloca esse pedacinho daí. Passa bastante cola no topo para colocar outro suplá e melhorar ainda mais a sustentação. Para começar a forrar o puff, é preciso cortar o tecido e deixar uma sobra para colar no suplá de cima e no suplá de baixo. Vamos supor que a altura do seu puff, sem contar com os pezinhos, tenha 35 centímetros. Nesse caso, você vai precisar cortar o tecido com 50 centímetros de largura. Depois é só posicionar o tecido com a sobrinha para baixo e para cima. Aí você pode estirar bastante o tecido e só colar nas pontas, ou você pode ir passando cola em determinados pontos. Só não bote muita cola, porque isso acaba marcando o tecido. E quanto mais liso ele fica, mais fica parecendo um acabamento profissional. No nosso caso, a gente escolheu alguns pontos do puff e fomos colocando cola, tanto na borda superior e inferior, quanto no centro. Lembrando a vocês mais uma vez que antes de colar é preciso esticar bastante o tecido. Depois de colar tudo na espuma, é preciso fazer a parte de baixo e de cima.
Para o acabamento ficar impecável e deixar bem estiradinho, a gente picotou um pouco do tecido embaixo e em cima. Com os 2 lados cortadinhos desse jeito, chegou o momento de começar a colar. Para evitar que fique franzido, o interessante é que você vá colando e vá puxando o pedacinho de tecido, sempre em direção ao que foi colado primeiro. Não se preocupe muito com o acabamento que fica no suplá, porque esse acabamento pode ser reparado depois. Só se atente nesse momento para deixar o tecido o mais esticado possível. A parte de baixo ficou assim, e a gente depois acabou colocando uma corda ao redor dessa borda para ficar mais bonitinho. Na parte de cima, onde irá encaixar o assento, você faz a mesma coisa. Vai colando um tecido em cima do outro, estirando bastante, e aí é que você não precisa se preocupar muito com o acabamento mesmo, porque vai entrar o assento por cima e vai esconder toda essa parte. Só corte um pouco o excesso do tecido, porque virá outro suplá em cima, e a gente vai utilizar a cola de madeira. E madeira com madeira acaba colando mais fácil. Para deixar a cola secar, a gente coloca essa fita crepe aí nessa parte. Para fazer o assento, a gente utiliza um suplá e recortamos ao redor dele da mesma forma que fizemos no passo anterior. Aí é interessante que você faça o recorte deixando o espaçamento da altura da espuma do seu assento. A que nós utilizamos foi de 5 centímetros. Com o suplá, faça a marcação em cima da espuma e depois recorte. Cole a espuma no suplá. Depois cole o tecido na espuma e repita o processo de ir colando um tecido por cima do que já foi colado anteriormente, puxando bastante para evitar ficar franzido. Depois é só colar a espuma no puff pronto com cola de madeira dessa vez. Você pode parar o seu puff por aí, mas a gente preferiu fazer uma tarjinha de tecido, dobrando as 2 pontas para dentro para parecer que fizemos uma bainha e colar para o acabamento ficar melhor. Mas isso não é obrigatório, tá? Para dar um toque final, a gente ainda finalizou com uma abraçadeira. Como a gente precisou cortar as 2 pontinhas dela, a gente colocou esse pedacinho de fita crepe que está aparecendo aí abaixo da tesoura e cortamos, para ele não desenrolar todo. E aí a gente está colocando essa emenda para dentro e vamos colocar um pouquinho de cola só para fixar melhor. O resultado ficou assim e você encontra abraçadeiras a partir de R$20 ou você pode tentar criar a sua própria aí na sua casa. Se curtiu, deixe seu like e se inscreve no nosso canal para dar aquela força e para acompanhar nossos vídeos mais completos e explicativos.